Matheus Costa, o grande nome da campanha do Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu te conto alguns bastidores do dia a dia do treinador canarinho para você que acompanha o canal do Fábio Lazarotto Repórter. Roda a vinheta e bora pra resenha! Fala aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube. Você que ainda não está inscrito, te inscreva, ative as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Vocês devem perceber que eu tô um pouco, com dificuldade de falar, também a gripe, é o nosso inverno gaúcho e não tem o que fazer, né? Mas enfim, as coisas não param por aqui. Olha, rapaziada, eu já tô há alguns dias para gravar um vídeo aqui para falar sobre o técnico Matheus Costa, mas em razão de algumas outras informações, a gente acabou deixando de lado, mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo aqui para trazer alguns bastidores para vocês, eu vou contar já já. Porque antes, eu quero dar um recado dos nossos patrocinadores. Demarco Incorporações Imobiliárias, somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim e com filial em Santa Maria. Também Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. E Roca Engenharia e Arquitetura. Conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto, seja ele residencial, comercial, industrial ou loteamento, na Marcelino Ramos, no centro de Erechim. Rapaziada, nós temos uma cultura nossa aqui no Rio Grande do Sul que parece que, se não for da aldeia, as coisas não servem, né? Isso parte muito da nossa cultura do futebol gaúcho, especialmente o futebol do interior, como a gente diz, né? Que sai do centro, especialmente de Porto Alegre ou até mesmo de Caxias do Sul. A gente tem sempre, né, uma desconfiança quando vem um treinador de fora. E aqui no Ipiranga a gente teve experiências no passado também que acabaram, fazendo com que muitas pessoas comprassem essa tese como definitiva. Mas o Ipiranga teve bons trabalhos de treinadores que vieram de fora e conseguiram construir bons trabalhos aqui no Colosso da Lagoa. E o mais recente trabalho é o do técnico Matheus Costa. O Ipiranga, quando opta por mudar o comando técnico, ou na realidade não foi bem uma mudança, foi a saída do Thiago Carvalho, mas juntou a fome com a vontade de comer. Thiago não queria ficar, o Ipiranga também não estava muito satisfeito com o trabalho do antigo treinador, e aí veio alguns nomes especulados à época. E aí o Ipiranga optou pelo técnico Matheus Costa. Bom, eu lembro que quando estava buscando informação para saber quem seria o técnico do Ipiranga e descobri que era o Matheus Costa, fui buscar informações com amigos, pessoas ligadas ao futebol. E o que eu pude buscar de informações à época é que ele veio referendado por grandes nomes do futebol brasileiro, né? André Mazzucco, hoje executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, executivo da seleção brasileira, entre outros grandes profissionais que deram depoimentos, e falaram muito bem do comandante técnico do Ipiranga atualmente. Bom, o Matheus chegou num processo de desmanche do Ipiranga, Era o fim do ciclo do time que não tinha conquistado o acesso na Série C, um time caro, um time renomado, mas que acabou não conseguindo levar o Ipiranga para a Série B da competição nacional. E aí, bom, aí o Ipiranga alternou jogadores da base com alguns jogadores que chegaram naquela leva lá, como o Danielzinho, o próprio Galego veio naquela época, mas ainda o Galego sem o prestígio que acabou conquistando posteriormente. Veio o Campeonato Gaúcho e nas primeiras rodadas, o Ipiranga, com bem menos investimento do que tivera no ano anterior, o Ipiranga tem algumas oscilações no início do campeonato. E olha, eu me lembro, não foram poucas as mensagens que eu recebi de pessoas dizendo: troca esse treinador, tem que pedir para sair o treinador, enfim, o que é típico do futebol, E faz parte também do próprio torcedor, até porque a gente sabe, que se não existir a paixão no futebol, perde-se um pouco a essência daquilo que nos move diariamente. E por isso, os torcedores que são mais emotivos pelo resultado questionavam o trabalho do técnico Matheus Costa. Mas o que mais me chama a atenção é que tinham dirigentes também que queriam a saída do técnico Matheus Costa, e dirigentes importantes, inclusive, do clube. Aí vem o encaixe do time no Campeonato Gaúcho, que culmina com aquela boa campanha, e no detalhe o Ipiranga acabou não conquistando uma vaga para a semifinal do Campeonato Estadual, mas foi coroado com o título do Troféu Farroupilha e a vaga na Copa do Brasil do próximo ano. O Matheus encontrou uma forma de
jogar no Campeonato Estadual. Aí vem a Série C do Campeonato Brasileiro, saídas de alguns jogadores importantes, o Ipiranga repõe sem muita grana para conseguir fazer contratações de impacto, contratações de peso, mas aí consegue, né, fazer um início de Série C também um pouco oscilante, com vitórias em casa e derrotas fora de casa, até que vem a derrota para o Náutico por 4-0 dentro do Colosso da Lagoa. Olha, vão em todos os jornais aqui de Erechim, para quem acompanha o esporte ou na própria página do Ipiranga não deve ter sido diferente, e olhem os comentários depois daquela derrota. 99%, né, pediam a cabeça do técnico Matheus Costa. E aí, óbvio, né, na minha condição também de repórter, eu também tenho que me munir de informações. E aí conversei com muitas pessoas naquela semana para saber se corria algum risco de no jogo seguinte, que era contra o Tombense, de em caso de derrota, a mudança do técnico Matheus Costa. O que eu ouvi, especialmente do presidente do Ipiranga, Matheus Costa, e do executivo, que já tinha assumido naquele momento o Thales Manhabosco, é que não havia possibilidade nenhuma de mudança e que se acreditava no trabalho do técnico canarinho. Bom, de lá para cá, muita coisa mudou. O Ipiranga emplacou 4 vitórias em sequência, venceu a Ponte Preta, que na época era líder do campeonato, venceu agora o ABC fora de casa, conquistou 2 vitórias importantes aqui diante do torcedor, que alçou o Ipiranga até a vice-liderança parcial na rodada passada e que terminou a rodada na 3ª posição, a 2 pontos do líder Caxias. Ou seja, o Ipiranga se consolidou no campeonato e o técnico Matheus Costa, com os jogadores mesmo que aqui estão, ele conseguiu organizar o time defensivamente, no seu meio de campo e ainda ofensivamente também a equipe teve um crescimento. Já visto que no jogo passado, inclusive, nós tivemos o Cristiano, que mesmo que não tenha feito gols, participando diretamente da construção dos 2 gols, os 2 primeiros que o Canarinho teve. Então, onde eu quero chegar com isso? É falar que o trabalho do técnico Matheus Costa, e aí eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque eu tô no dia a dia, né? O trabalho do Matheus Costa é muito bom. E eu conversando com alguns jogadores, que a gente tem algumas fontes, membros da comissão técnica, a gente conversa e todo mundo fala muito bem do trabalho do Matheus Costa e especialmente daquilo que para mim é o grande desafio dos treinadores, porque todos os treinadores de uma certa forma ou outra entendem de futebol, senão não estariam na função que estão, mas é a gestão de grupo. O Matheus faz uma gestão de grupo de excelência e isso vem desde o Campeonato Gaúcho. O Matheus Costa gosta de dar confiança para os jogadores, dar tranquilidade, dar sequência para os jogadores, não muda só por mudar, não vai pela emoção, seja de pressão da imprensa, pressão da torcida, ele tem as suas convicções. Agora, é claro, quando tem que mudar, ele promove as mudanças. Então, o que eu tenho ouvido nos bastidores, especialmente, né, nos últimos dias, é que o Matheus Costa é um grande gestor de grupo. E isso explica também o momento que o clube vive na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, esperamos que ele possa, né, continuar construindo uma grande campanha aqui na Série C, classificar o Ipiranga e, quem sabe, escrever mais uma vez o seu nome na história, que com o título do Troféu Farroupilha ele já escreveu o nome na história, mas quem sabe naquele que tanto o torcedor anseia, que é o acesso para a Série B do Campeonato Nacional. Tá certo, rapaziada? E vocês, aprova o trabalho do Matheus Costa? Deixe seu comentário aí, porque assim que tiver uma próxima resenha, uma próxima informação, eu trago para vocês aqui no nosso canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube. Para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês da Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai, na Sidney Guerra, saída para Gaurama. Também System Software de Gestão, acesse systempro.com.br. E também Express SA, entenda o valor do agora e conheça a antecipação de recebíveis. Emílio Grando, a poucos metros do Caetá. Por hora era isso, grato mais uma vez pela audiência de todos e até a próxima!